Vamos ler 1 Reis 19, versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, e ele se foi do deserto caminho de um dia, fugindo mesmo, né? E veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Pulamos para o versículo 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte do Senhor, ou o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para matirarem. E ele lhes disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Amém? Pode sentar? Amém. Nós temos diante de um quadro, de um profeta, de um homem de Deus, chamado Elias, que acabou tendo uma forte ameaça, depois que ele fez uma prova de quem era o Senhor, e matou os profetas de Jezabel. Jezabel disse: agora eu te pego. E ele, diz a Bíblia, que ele fugiu, deixou o moço lá num outro lugar e fugiu a noite inteira, o dia inteiro, e foi para se esconder. Ele fugiu com medo. Eu pergunto para você: você já fugiu alguma vez da presença de Deus? Você, ou já pelo menos achou que podia fugir de Deus? Porque tem pessoas que fogem, pensam que é fácil, pode se esconder de Deus, fugir de Deus. Deus às vezes tem um propósito com a gente, e a gente escapa, se esconde, quer fugir, mas não tem para onde fugir. Você sabe como é que se identifica um que é fugitivo de Deus, uma pessoa que foge de Deus? Como é que a gente vai identificar ele? Alguns de nós, às vezes, estamos tentando e pensando em fugir de Deus. Você sabia disso? Eu já fugi algumas vezes de algumas coisas que Deus colocou na minha mão para fazer, e eu me desculpei e fugi, e acabou Deus me disciplinando e me trazendo de volta para a sua vontade, para os trilhos. Aí eu fui entender que era Deus que estava me procurando para me ser útil na sua presença, e eu fugia dele. Nós temos 3 personagens principais na Bíblia que exemplificam essa temática, que é o Jonas, que você conhece a história. Ele fugiu da presença de Deus, pegou um navio, né, desceu para Tarsis, pegou um navio, desceu para o porão do navio desceu para o ventre do peixe, do ventre do peixe lá para a profundeza do mar. Então ele só desceu, porque queria se esconder, fugir da presença de Deus. E você vai ver que depois o Senhor disse: vai lá e vomita
lá na praia de novo. Ele vai começar de lá de onde ele fugiu. Então eu e você não dá para fugir da presença de Deus, nem fugir de Deus. Quando Deus tem algo com a minha vida e com a sua vida, não tem como a gente fugir, mesmo que a gente se esforce. Depois nós temos Moisés. Moisés fugiu, mas por que Moisés fugiu? Ele matou um egípcio, o faraó queria o couro dele, ele fugiu para Midian. E lá Deus fala com ele. Lá Deus fala com ele. Quando ele está lá, tranquilo, apacentando o rebanho de Jetro, Deus aparece através de uma sarça chamando a atenção dele. Eu não sei o que Deus fará para mim ou para você quando a gente foge dele. O que é que ele vai fazer para chamar a nossa atenção? Mas que ele chama a nossa atenção, que ele nos dá um susto, que ele faz a gente entender que nós estamos sendo um fujão, somos vacilão. Então Deus faz isso. Mas hoje, no nosso contexto, eu quero falar sobre Elias, essa perseguição que ele sofre, e esse momento que ele foge. Ele foge para... Onde que ele foge? A Bíblia diz que ele foge para o deserto. Você já notou que quando a gente sai da direção de Deus, a gente foge para o deserto? Ou queira ou não queira, a gente acaba entrando no deserto. E lá tem calor, não tem sombra, e não tem água fresca. Lá é sol mesmo, é calor. Por que ele foge? Ameaçado por Jezabel, a Bíblia vai dizer no seu contexto, depois de confrontar lá os profetas de Baal, ele confrontou, venceu, sabe que Deus é com ele, Deus estava com ele, mandando ele fazer, mas ele, com medo, para salvar a sua vida, ele foge. Eu olho algumas lições importantes que a gente pode tirar desse desespero que aconteceu com Elias. Eu vejo primeiro um desespero. Eu vejo esse homem de Deus sendo homem de Deus, confiado em Deus, mas ele era homem, ele era humano, e o humano está sujeito ao desespero, o humano está sujeito à depressão, e Elias, em sua fuga, experimenta o medo e experimenta a depressão. Ele chegou num momento tão profundo que ele deseja a morte. Ele diz para o Senhor: basta, Senhor, chega, tira minha vida, eu te peço. Olha a situação que um homem de Deus chega. Mas por que ele chegou nesse desespero? Porque estava fugindo de Deus. Quando você está com Deus, o que é que acontece? A sua vida é outra. Você tem paz, você tem tranquilidade, você é forte, você é destemido, porque Deus está com você. Será que ele se esqueceu das coisas que Deus fez? Eu acho que sim. O medo, o pavor tomou conta dele, que ele nem olhou para trás, para as coisas que Deus já fez na vida dele. Ele simplesmente olhou para frente, vendo que Jezabel, a qualquer momento, com os seus soldados, iria tirar-lhe a vida. Mesmo nesse medo de desespero, de depressão de Elias, eu aprendo uma outra lição. Eu aprendo o cuidado divino, o cuidado de Deus para com a gente. Homem, pecador, cheio de medo, e Deus cuida de Elias. Primeiro providencia alimento e descanso, porque ele entrou, ele veio depois de caminho de um dia, ficou sentado embaixo de um pé de zimbro, desejando a morte. O Senhor manda um anjo com uma botija de quisuco, né? Acho que estava até docinho aquele quisuco, ou guarapa, sei lá o que o anjo levou para ele, mas a Bíblia diz que era pão e água, e deu para ele, e acordou ele, disse: rapaz, come, bebe, teu caminho é grande, não vai terminar agora em 2024 não, vai mais lá na frente. E a palavra de Deus vai dizer que ele, cansado, desanimado, desajustado, ele deita, faz igual a pantera, né? O celular, o relógio desperta, ela bota a mão, desliga e continua dormindo. E Elias a mesma coisa, o anjo virou as costas, Elias cai em profundo sono de novo. O anjo volta a segunda vez e traz pão e água e diz para ele: levanta-te, come e bebe. Essa comida vai
E foi bom porque ele... Esse microfone está... Acho que é Satanás que não quer que eu fale, sabe? Porque tudo a gente bota a culpa nele, né? Eu preguei outro dia sobre esse assunto, mas hoje o meu assunto hoje é identificar o fugitivo de Deus. Quem sabe ele está aqui no nosso meio, nós vamos descobrir ele onde é que ele está. Bom, o cuidado de Deus. Primeiro, o momento de depressão, de desespero do Elias, mas o Deus que ele servia estava acompanhando ele passo a passo. Ele está lá desanimado, não tinha ninguém passando por ali, e ele, de vez em quando, arregalava uns olhão para ver se não vinha a Jezabel com a equipe dela lá. Mas mesmo assim, Deus diz para ele: come e bebe, providencia alimento. O cuidado de Deus. Você pode estar na pior, mas se você pertence a Deus, os olhos de Deus e o cuidado de Deus, mesmo eu e você sendo filho desobediente, fugitivo, Deus vai lá e nos socorre. E Deus disse: vai para o Monte Horebe. E ele caminha 40 dias e 40 noites e vai para o monte. Quando você tiver qualquer tribulação, vai para o monte. Não para o monte de travesseiro, nem para o monte de coberta. Vai para o monte do Senhor. É aquele quarto que você fecha a porta, é aquela colina que você vai lá orar no meio do morro, lá em cima do morro. Não sei qual é o teu monte, mas vai ao Monte Horebe. E ele foi para o Monte Horebe, e Deus se revela a Elias através de grandes eventos. Mas mais especial, através de um murmúrio, que depois eu vou voltar a esse assunto, suave. Outra lição que eu aprendo aqui foi a renovação do propósito que Deus tinha com Elias. Deus renova aquela missão com Elias, dando-lhe novas tarefas, novas instruções, e confortando ele, dizendo: tu não está sozinho, rapaz, eu estou contigo. Mesmo que ele estava fugindo. Pense comigo, a Bíblia diz que passou o quê? Um vento forte, porque daí ele sai e entra numa caverna. Ele não foi direto para o monte lá, ele subiu ao monte, mas entrou numa caverna e se enfiou lá para dentro e ficou lá. Aí ele ouve um forte vento, que vinha quebrando tudo. Mas é tão interessante que o Senhor não estava no vento. Quando a gente vai lá no versículo lá em cima que nós lemos, quer ver, ó? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é no versículo 8. 40 noites e 40 dias, ele entrou numa caverna, então você veio a ele e tal. O que me chama a atenção é que o Senhor, no versículo 11, e ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor. O Senhor estava presente. Ele passava. E a continuação do versículo diz: como também um grande e forte vento. Quer dizer, o Senhor estava passando, mas havia também um grande e forte vento. Mas uma coisa, Deus não estava naquele vento que vinha quebrando tudo, soprando tudo. Depois, um terremoto que abalou tudo, tremeu aquela caverna toda, mas Deus também não estava naquele terremoto. Depois você vê que veio um forte fogo que vinha derretendo tudo, mas Deus não estava também naquela tempestade de fogo. Mas agora aparece uma voz mansa e delicada. Isso aqui é maravilhoso. Aquela voz suave, que maravilha. Deus estava nessa voz. E essa voz de Deus foi um murmúrio suave, diz a Bíblia, em algumas versões. Elias, onde é que tu está, meu filho? Sai para fora aí, Elias. Elias, vem aqui, quero falar contigo. Voz suave, educada, maravilhosa. Então, em primeiro lugar, um fugitivo de Deus, ele para de tomar decisões. Todas as pessoas que fogem de Deus, eles param de tomar decisão. Elias estava dessa forma, não sabia para onde ia, perdeu o rumo. Não tinha forças para orar, não tinha forças para
se aconselhar com alguém ou voltar, todo mundo dependia era dele, ele era o líder espiritual da nação. Sentia-se encurralado, abandonado. Quem sabe você e eu já passamos por isso, já chegamos nessa situação. Mas era o que ele sentia. E isso não era a realidade. A realidade era outra. Deus passava ali por perto com ele. Deus estava cuidando dele. Quem caiu numa depressão dessas, como o Elias passou, desse momento de medo, que ele sente-se dessa forma, sozinho, impotente. Talvez você esteja se sentindo assim. Você que está me ouvindo aí em casa, que está me ouvindo aí no seu carro, no seu celular, no seu tablet, na sua televisão, não importa. Você está me ouvindo. Quem sabe você está passando por isso. Sente-se desta forma, isolado, impotente, não tenho força para fazer nada. O que eu vou fazer? E chega até não desejar a morte, mas como Elias, Deus me abandonou. E Deus está passando por pertinho de você, está ali te olhando, te vendo. Então não sinta culpa por isso, mas não fique aí parado. Tens que tomar uma posição. E quando a pessoa foge de Deus, a primeira coisa que ele para é de tomar decisões. Ele não toma mais decisão nenhuma. Ele se isola. E eu quero que você não se sinta culpa por isso. Mas eu quero que você vá adiante. Não fique parado, não fique isolado. Levanta dessa sala, sai desse quarto, sai desse momento de pensando que ninguém está te vendo. Pode que teus amigos até tenham te abandonado, mas o Deus que você conhece, Ele está te vendo, dentro dessa caverna, desse quarto trancado. E há um Deus que quer que você se mova em direção da vitória. E existe uma maneira para isso. É você se levantar e voltar a tomar posições. Faça como filho pródigo. Estou lá, não tenho comida. Gastei todos os bens do meu pai. Agora o que eu vou fazer? Perdi meus amigos, perdi minha posição. Mas eu irei ter com meu pai. Tomou uma decisão. Toda pessoa que está nessa situação de Elias precisa tomar decisões. Quando você para de tomar decisões, você começa a descer. Mas o Senhor quer te encontrar, quer te renovar. Há um Deus que quer que você se mova, mas em direção da vitória. Em segundo lugar, um fugitivo de Deus começa a sentir pena de si mesmo. Começa a se sentir um coitado. Ninguém liga para mim, ninguém me vê. As pessoas passam por mim e não me cumprimentam. Mas as pessoas até querem cumprimentar, mas a pessoa se fechou. Elias tinha ensaiado até uma oração, olha o versículo 10. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Ele está falando com o Senhor. Os israelitas rejeitaram a tua aliança. Eu não rejeitei, mas eles rejeitaram. Mas eu estou aqui deprimido e estou aqui escondido, com medo. Mas ele acusa lá, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. Aí o Senhor diz, meu filho, tem 7.000. Quantos mil? 7.000, que não dobraram os seus joelhos perante Baal. Não estás sozinho. Eu tenho centenas de pessoas que até já passaram por o que você está passando, mas estão de pé. Não se dobraram diante desse medo, dessa depressão. Então levanta-te, porque eu estou aqui. Eu estou contigo. Então, ele repetiu essa oração aqui, essa oração ensaiada aqui, 2 vezes, sem mudar uma vírgula. Algo típico de quem já definiu a sua desculpa, né? Aí eu pergunto, e eu? E você? Qual é a sua desculpa padrão para não sair da caverna e ser bênção? Qual é a tua desculpa? Foi o fulano que me fez mal, foi aquele obreiro que não soube me amar, foi aquele pastor que foi duro comigo, foi aquele irmão que botou um negócio na internet lá e eu acabou com a minha vida. E você vai se perder por causa de alguém maligno ou usado por Satanás para azucrinar a tua vida.
Levante a tua cabeça em nome de Jesus, porque o maior está com você, Deus está com você. E as lutas vêm. E agora eu vou ficar parado aqui? Não. Vou ficar sentindo dó de mim, pena de mim? Não, levante a tua cabeça e saiba que o Senhor está com você. Você já parou para pensar que Deus usa pessoas com problemas? Já parou para te pensar? Ah, mas Deus não vai querer me usar? Eu sou isso, eu sou aquilo. Você já parou para pensar que Deus usa os problemáticos? Ou a maioria das vezes Deus usa os problemáticos? Elias se sentia tão cheio de problemas a ponto de pedir a Deus pela sua morte. Ele estava tão decepcionado com a vida e com o momento que ele estava passando, que ele quis desistir. Ele quis largar tudo e abandonar tudo. Achava que não valia mais a pena viver. Senhor, tira minha vida. Nesse estado de caverna, ele não conseguia ver o que Deus tinha feito no passado. Ele só estava olhando ali o presente, a luta que estava passando. Mas ele não viu os livramentos que Deus deu lá para ele no passado. Ele não viu o que Deus fez no meio da sua família, da sua terra, do seu povo, no meio da nação. Ele estava só olhando o presente, ele não olhou para o que Deus fez no passado. Então pare um pouquinho aí. Olhe o que Deus já fez na tua casa, na tua família, no teu lar. Olhe o que Deus já fez por você, por amigos seus. E você está olhando só essa lutinha, esse problema que está aí presente. Nos últimos dias virão tempos trabalhosos, a Bíblia diz. Então Deus já tinha feito no passado, ele nem lembrava. Ele só que estava vendo o presente. Como eu já falei, talvez você não saiba, mas Deus é especialista em usar pessoas com problemas. Querem alguns exemplos? Eu vou citar aqui, vejam só. Moisés. Vamos pensar no Moisés. Moisés, o Senhor chamou ele e disse, Senhor, manda outro, chama o Arão, chama outro. Eu sou gago, eu nem sei falar. Camarada problemático, Deus usa ele. Você vai ver João Marcos, sai para uma missão com o apóstolo Paulo e com o Barnabé. Está na missão, chega lá, deu saudade da mamãe, e o Marcos volta para... E o Barnabé e o Saulo, e o Paulo, continuam a viagem. Depois, na outra viagem, o Barnabé, vou levar o Marcos comigo. Paulo diz, não, Marcos não vai com nós. Ele já abandonou, ele não tem chamada, fica para lá. E diz a Bíblia que chegou a dar uma contenda entre Paulo e Barnabé, por causa que Barnabé queria levar o Marcos e o Paulo não aceitava, porque o Marcos tinha furado com ele lá atrás. E de sorte que o Paulo foi fazer a missão com Silas, Paulo e Silas, e Barnabé foi com João Marcos. Se separaram ali. Mas depois você vai ver lá na frente o Paulo dizendo assim, me manda o Marcos, traz o Marcos aqui, porque ele é útil para mim. Ele reconheceu que mesmo aquele camarada que tinha deixado ele na mão e tinha voltado para a barra da saia da mamãe, era útil. Então não despreze aqueles que às vezes a gente pensa que não vai dar nada, porque se Deus tem alguma coisa com ele, vai dar certo. Aí você olha para Timóteo, o Paulo diz para Timóteo, toma um pouco de suco de uva aí, para não dizer vinho, senão alguém pode querer tomar um peleque. Então ele diz, toma um pouco de vinho, que é bom para o teu estômago. Aí alguém pega esse versículo e vai lá, compra uma garrafa de vinho e vai tomar, né, um copo. Não é isso aí não. Você vai olhar para Raabe. Raabe era uma prostituta, mas acolheu os profetas, se arrependeu, creu no Deus de Israel e se tornou uma mulher que está lá na genealogia. Entrou para a genealogia, para a árvore genealógica, e dela veio o Salvador. Passou por ela também. Você olha para a esposa de Oséias, o Senhor disse, casa com ela. Mas ela é uma prostituta, o Senhor disse, casa com ela. Eu estou dizendo que Deus é especialista em usar pessoas problemáticas. Você é problemático? Deixa eu citar mais alguns aqui. Você olha para o Amós era um colhedor de zimbro. Só lá na colheita, colhendo zimbro lá.
figos, né? E diz a palavra de Deus que Deus tirou ele de lá. Você vai olhar Jacó. Quem era Jacó? O nome dele já dizia: trapaceiro, mentiroso, enganou o pai, enganou o sogro, foi enganado várias vezes também. E Deus pega e usa o Jacó, deixa ele manco, mas usou ele. Aí você olha para o rei Davi, o rei de Israel, o amigo de Deus. E você vai ver, Davi teve um caso com a mulher de um soldado, com Betseba. Você olha para Abraão, Abraão era velho demais, tinha 90 e poucos anos, depois com 100 anos, Deus pega e usa ele ainda. A Sara também. Já o Davi era novo demais, mas o Senhor usou o Davi. O Pedro tinha medo de morrer. Problemático, Pedro. Entrou lá onde estava eles aquecendo, Jesus sendo julgado. Tu é parecido com ele, tu andava com ele. Nem conheço esse homem. Até espraguejou ali. Quando Jesus mira o olhar no Pedro, o Pedro olha para Jesus, Jesus faz assim com a cabeça para ele: Pedro, não faz isso comigo, Pedro. E a Bíblia diz que ele saiu e foi chorar amargamente, quer dizer, se arrependeu do que ele fez. Problemático. Aí você olha para Paulo, um perseguidor, prendendo crente, batendo crente, matando. O Senhor encontra com ele, e o Senhor diz: vai lá, Ananias, ora, põe as mãos sobre ele. Eu orar para aquele cara, eu vou orar para te levar ele, matar ele. O Senhor diz: não, ele vai ser um vaso escolhido. E ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome. E Paulo é preso, é surrado, enfim, apedrejado, levantado como morto. Semeou, colheu. Aí, vamos para o Jonas. Fugiu da presença de Deus. Eu estou falando só de problemático. Eu nem falei dos bonzinhos. Miriam, uma baita de uma fofoqueira no meio do arraial. Chegou a ficar leprosa. Mas o Senhor trabalha. Ele é especialista em pessoas com problemáticas. Você vai ver Gideão. Ele interferiu com o Senhor, dizendo: quem que me diz que eu sou varão valoroso, se está acontecendo tudo isso conosco? E o Senhor disse: vai nessa tua força, porque eu sou contigo. O Tomé, se eu não ver as mãos dele, botar o dedão lá e aqui do lado, eu não creio. Complicado. Jesus não usou o Tomé. Aí você vai para Jeremias, chorão, depressivo, andava chorando pelos cantos, por causa das coisas, das visões que Deus dava para ele. Você olha para Marta, muito preocupada. Você olha para Sansão, baita de um cabelo aqui. Naquele tempo acho que nem usava brinquinho, senão ele estava usando brinquinho também. Sansão, nazireu de Deus, os pais aconselhando, pois ele desobedece o pai, vai lá para a área dos filisteus, casa com as moças lá, mas Deus era com ele, vinha o Espírito de Deus sobre ele, era problemático. Eu estou falando para alguém que é fugitivo de Deus, não venha me dizer que Deus não liga para você, porque eu estou mostrando na Bíblia pessoas problemáticas que o Senhor resolveu e ajudou e usou eles. Então não adianta você fugir da presença de Deus e querer passar conversa em Deus. Deus está te chamando para você tomar uma posição. Aí você vai para Noé. Construiu aquela arca, depois sai da arca, toma um porre, bebão, e Deus continuou usando Noé. Durou não sei quantos anos ainda. Então, eu já mostrei aqui Moisés, que tinha um pavio curto. Mas a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra. Mas você vai ver a biografia de Moisés, ele era bem alterado. O Senhor fez ele cuidar de ovelha para ele amansar. Mas a biografia de Moisés diz que ele era bem alterado. Ele era colérico, sanguíneo. Você olha para o Pedro, a mesma coisa, pavio curto. Já pegou a espada, já tocou na cabeça do cara, o cara defendeu, cortou só a orelha, senão tinha arrancado o pescoço fora. Sanguíneo. Você vai olhar para o Paulo e muitos outros com temperamentais, problemáticos.
Mas Deus é especialista, vou repetir, em resolver esses problemáticos aí, né? Deus é especialista em usar pessoas com problemas. Não pensa que é só bonzinho que Deus usa, não. E não adianta tu fugir da presença de Deus. Estou falando para você que está fugindo de Deus aí direto. Deixa de fugir, meu amigo, meu irmão em Cristo. Satanás lhe diz: você não é digno, você não merece. É o que Satanás vai dizer para quem que está desmotivado. Alguém que está com medo, com depressão, Satanás vai chegar e vai dizer: você não é digno, você não merece. Aí aparece Jesus e responde para o Satanás: e daí? Eu sou o que sou. Se ele não merece, se ele não é digno, e daí? Eu sou especialista em consertar e usar os problemáticos. Satanás olha para trás e vê os nossos erros. Ele olha para trás quando ele lida com você e ele vê só os seus erros, os meus erros. Mas eu tenho uma boa notícia. Deus olha para trás e ele vê a cruz. O maior presente de Deus para nós foi a cruz. Jesus vinha levar os meus pecados, levar minhas dores, as minhas enfermidades e dizer: agora eu sou. E daí? É eu que estou redimindo. É eu que sou o redentor. É eu que modifico as coisas. Eu vou usar uma frase dita por um autor cujo nome também eu desconheço, mas que vai servir para você quando o inimigo tentar te intimidar e fazer com que você se ache incapaz. Eu vou usar a frase desse autor que eu não tenho o nome dele, não sei, tentei descobrir, mas não existe. Ninguém sabe quem é o autor. Ele diz assim: quando o diabo te lembrar do teu passado, porque ele gosta de jogar na nossa cara o que a gente fez. Quando o diabo lembrar do teu passado, diz esse autor, faça-o lembrar do futuro dele. Ah, você fez isso? É, mas o sangue de Jesus, seu filho, já me perdoou de todo pecado. Agora teu futuro é ser lançado no lago de fogo e enxofre. O rei Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha 7 vezes. Tu vai ser 100 vezes, Satanás. Teu futuro te espera. E o meu? Estou nas mãos de Jesus. E aquele que o Pai me deu, disse: Jesus virá a mim e ninguém arrebata da minha mão. Esse é o meu futuro. Lembra, quando ele lembrar o teu passado, lembra o futuro dele. Eu gostei desse autor. Eu queria conhecer ele para dar um beijo nele e um abraço forte nele. Seja qual é o teu problema, saiba que tem solução para o seu problema. Aí você me pergunta: qual é a maior tentação, pastor? Qual é a maior tentação para você? Dinheiro? Dinheiro é bom, mas ele tenta. Mas não é a maior tentação. Ao poder, pastor, o poder é a maior tentação. Não. Eu acho que não, eu penso que não. Ah, pastor, o sexo é a maior tentação. Eu descobri e aprendi de um escritor, um outro servo de Deus, que há uma tentação maior ainda do que poder, do que sexo, do que dinheiro. Ainda há uma tentação maior do que essa. E qual é, pastor? Qual é essa tentação que é maior do que a tentação de sexo, a tentação de dinheiro, a tentação de poder? Qual é? É a tentação de desistir. Essa é maior do que essas ali. Sim, desistir é a maior tentação que pode existir. Pois quando você cai nela, você abre a porta para as outras tentações. Quando você desiste de lutar e estar ao lado de Deus, você abre a porta para as outras tentações todas entrar na sua vida. Então a maior tentação não é dinheiro, não é sexo, são tentações terríveis.
mas não é a maior. A maior é você desistir. Então não desista. Essas tentações, quando a gente desiste, ela abre as consequências até para o pecado. Daí você entra de cabeça e você acaba perdendo tudo. Você desiste de lutar. Você desiste de Deus quando você desiste. Desiste de lutar, encruza os braços, desiste de Deus, então o resto acontece. Elias pensou em desistir, vai dizer a Bíblia. Ele pensou em desistir. Basta, chega, meu Deus. Eu quero morrer. Não queria mais ser profeta, não queria mais viver. Felizmente o Senhor mostrou a ele que ainda havia muito o que fazer. O Senhor o socorreu. E o Senhor chegou para ele e disse: ô Elias, tu sai da caverna, vem aqui fora, eu quero falar contigo. Fica em pé em nome do Senhor Jesus.